Maratonista e a esposa são assassinados em Guarapari. Mesmo ferido, o homem chegou a correr 1 quilômetro. Ele levou facadas e um tiro. Mulher morre ao ser atropelada por caminhão na Rodovia do Sol, em Vila Velha. O filho dela, de 7 anos, estava na garupa da bicicleta. Ex-policial que fazia a segurança do traficante carioca Nem da Rocinha é preso ao tentar entrar no Espírito Santo. Investigador da Polícia Civil é ferido no rosto. Foi durante um ataque de traficantes em Cariacica. Vândalos são flagrados pichando prédios e escadarias no centro de Vitória. Até onde você iria para realizar um sonho? O Fábio superou barreiras e hoje coleciona várias vitórias. E começa na semana que vem a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Saiba quem deve ser imunizado. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. A morte de um maratonista e da esposa dele em Guarapari. O casal seguia para o trabalho quando foi surpreendido pelos criminosos. A família disse não saber a motivação do assassinato. O casal era bastante querido no bairro. Na estante, troféus de grandes competições de corridas de rua. Os prêmios foram conquistados por Marivaldo Neri, de 38 anos. O maratonista foi assassinado na manhã dessa sexta-feira. Levou um tiro e uma facada. A esposa dele também foi vítima dos bandidos. Foi baleada várias vezes e morreu. De acordo com a polícia, o casal seguia de moto para o trabalho. Eles foram rendidos por homens armados que já chegaram atirando. A mulher foi baleada 5 vezes e morreu no local em cima da moto. Já Marivaldo foi atingido com um tiro e ainda levou uma facada. Mesmo ferido, o maratonista conseguiu correr cerca de 1 quilômetro, mas ele não teria resistido aos ferimentos e morreu logo em seguida. Eu estava em casa cuidando dos meus quefazeres e o marido da minha sobrinha chegou lá em desespero, dizendo que tinham baleado ele só, mas eu não sabia que ele tinha ido a óbito ainda não. Quando cheguei lá no local, ele já estava morto já. A família recebeu a notícia minutos depois do crime e não faz ideia do que possa ter motivado os assassinatos. Não sei o porquê que aconteceu isso com ele. Ele era trabalhador, ele não tinha envolvimento com droga, não tinha. A tragédia aconteceu nessa estrada do bairro Prainha de Olaria, em Guarapari. Familiares contaram que o casal fazia esse trajeto diariamente. Vender a casa seria um dos planos do maratonista, mas ele estava focado mesmo nas corridas. Esse troféu foi o último que ele ganhou numa competição em Porto Seguro, na Bahia. Esse vídeo foi gravado um dia antes da maratona. Ei, Marivaldo, como é que tá a prova para amanhã? Dá uma dica aí. A expectativa amanhã, primeiro geral, você segundo geral. Ele, acima de tudo, era um cara, assim, exemplar, né, no mundo esportivo. Um cara humilde, que vários atletas se espelhavam na pessoa que ele era, no esportista que ele era. Então, assim, realmente é um cara que vai fazer falta no mundo esportivo, né? É uma grande perca. Hoje ele era considerado um dos melhores aí do estado. Para os parentes, restaram apenas as lembranças e a saudade de um casal bastante querido. Eu só peço aos que fizeram isso com ele que Deus tenha misericórdia. Porque o que a gente está passando agora, sem palavras. Os criminosos ainda não foram identificados. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Mulher morre ao ser atropelada na Rodovia do Sol, em Vila Velha. Ela seguia de bicicleta quando foi atingida por um caminhão. O filho da vítima estava na garupa e não se feriu. O corpo da vítima ficou embaixo do caminhão. Poliana Rita Silva Rezende, de 28 anos, foi atropelada pelo veículo na pista lateral da Rodovia do Sol, na altura do bairro Barra do Jucu. Ela foi atingida no cruzamento da rodovia. A mulher seguia de bicicleta com o filho na garupa, nessa direção aqui, sentido Vila Velha, quando o motorista do caminhão
fez essa curva aqui. Segundo o relato de testemunhas, ele não teria visto a vítima e passou com o caminhão por cima dela. Poliana morreu na hora. Por sorte, o menino não teve nenhum ferimento. A tragédia ocorreu por volta de 9h30 da manhã. Na hora, a criança de 7 anos ainda saiu correndo pela região procurando ajuda para a mãe, sem saber que ela já estava morta. A polícia foi acionada e os moradores do entorno ficaram revoltados com o que aconteceu. Isso é um absurdo! Vem a perícia, recolhe o corpo e vai embora. E a Rodovia do Sol não toma nenhuma providência. Cadê a sinalização ali? Isso aqui é um inferno para carro passar. O carro não consegue, as bicicletas não passam. Aqui de tarde é um fluxo de trabalhadores que trabalham em construções. Aqui de tarde é muita bicicleta. E esse aqui não vai ser o primeiro, se a gente não tomar uma providência. Gaspar disse que entrou com um pedido para a instalação de um semáforo na região em 2013. 5 anos se passaram e nada foi feito. Infelizmente tem que morrer alguém para poder o Brasil se movimentar. Eles afirmam que tem a crise. Eles estão recebendo impostos, tem crise. E nós que pagamos impostos? Quero que eles me respondam isso aí agora. Esse pedido foi para fazer melhorias aqui na região? Para botar um semáforo aqui, ó, porque tá um absurdo isso aqui, ó. Urgentemente precisa de um semáforo aqui. A rodovia do Rodossol aqui nesse quilômetro da Barra do Jucu está esquecida aqui. Eu passo aqui de bicicleta diariamente e essa mulher estava com uma criança de 7 anos na garupa. Ela estava vindo do serviço. Então isso é um absurdo acontecer. Nós precisamos de providência. Porque se a gente não falar, hoje recolhe um, amanhã recolhe outro e aí eles não fazem nada. Olha, apesar do desabafo, a Rodossol disse que o local está sinalizado de acordo com as normas do Código de Trânsito. O motorista foi encaminhado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado. Câmeras de segurança flagram rapazes pichando comércios e escadarias no centro de Vitória. A imagem mostra a ação de 2 jovens que escolhem o centro de Vitória como tela para a pichação. Comércios e a escadaria São Diogo recebem traços e frases de incentivo ao uso de drogas. A polícia militar surge e parece procurar alguém, mas em nenhum momento os jovens são avistados pela PM e abordados. O centro da capital é a história viva da cidade de Vitória. Uma história que vem sendo rabiscada por traços que, para a maioria de nós, não tem sentido algum. Suja, não fica bonito para a cidade. Então é muito complicado você ver essa situação e não poder fazer nada. A comunidade do centro de Vitória tem buscado junto aos órgãos públicos recursos para revitalizar a região. Essa daqui é a escadaria Maria Ortiz, que passou por esse processo. Foi entregue e revitalizada no início deste ano. E em menos de um dia, já tinha se transformado em alvo de pichadores novamente. A Associação de Moradores não está aqui para julgar se pichação é arte ou se não é. O que a gente entende, inclusive já discutiu em várias assembleias com os moradores, é que qualquer tipo de manifestação artística tem que ser feita com autorização. Se no muro de um imóvel privado, de autorização desse proprietário, se no local público, com autorização do poder público para isso. Ao redor da escadaria, prédios descaracterizados por terem suas fachadas tantas pichações. O aspecto de ambiente sujo chega a afastar o interesse de comerciantes e de turistas em se estabelecer ou visitar a região. Não é só na questão cultural, é a questão cultural, é a questão do comércio, é a questão social e assim por diante. É uma luta que a gente vem travando há muito tempo, os moradores, né, com afinco nela, e a gente vai ser vencedor e a gente vai conseguir revitalizar esse centro de Vitória. Para Martini, comerciante responsável por gravar as imagens exibidas, o centro de Vitória está abandonado. Em Vitória, a lei municipal contra a pichação multa em mais de R$9 mil quem for flagrado praticando a ação. Cadê a revitalização? Nós temos que salvar essa cidade está morrendo. Nós precisamos salvar essa cidade. A Prefeitura de Vitória falou sobre as ações desses vândalos. Todo e qualquer tipo de pichação ou depredação de patrimônio público, ela traz um custo exatamente para os cofres públicos, que é um recurso da população. Então a gente pede à população que faça contato com a Prefeitura sempre que ela flagrar qualquer tipo de depredação ou pichação, para que nós possamos atuar tanto com os nossos agentes de segurança como com a fiscalização. Nós já tivemos somente no último ano 7 autos de infração referente a esse tipo de situação, e cada multa dessa é acima de R$9 mil. As denúncias de vandalismo podem ser feitas pelo 190.
Vendedor é baleado na cabeça durante tentativa de assalto. Foi na BR-101, na Serra. O crime aconteceu na madrugada desta sexta-feira no acostamento da BR-101 em Barro Branco, na Serra. Um vendedor de carros identificado como Christian, de 22 anos, levou 2 tiros na cabeça. A vítima teria saído de casa por volta da meia-noite para ajudar um amigo que estava com problemas mecânicos na moto dele. E enquanto prestava ajuda, um carro preto com 4 suspeitos parou. Os criminosos anunciaram o assalto. Eles queriam levar a moto de Christian, que teria se recusado a entregar o veículo e reagido ao assalto. Nesse momento, os bandidos atiraram. Christian foi socorrido aqui para o Hospital Jaime dos Santos Neves. Ele passou por uma cirurgia, mas está em estado grave. Os bandidos fugiram do local do crime, levaram 2 celulares e capacete, deixando a moto para trás. A polícia investiga o caso, mas os suspeitos ainda não foram identificados. Quem tiver alguma informação, ligue 181. Investigador da Polícia Civil é ferido no rosto. Foi durante um ataque de traficantes em Cariacica. Nas paredes das residências ficaram as marcas dos tiros. Era início da noite quando policiais civis trocaram tiros com traficantes no bairro Vista Mar, em Cariacica. Quem estava dentro de casa ouviu os disparos, mas achou que eram fogos de artifício. Nossa, eu achei que eram fogos, né? Falei assim, nossa, tudo, onde está acontecendo essas festas? Aí nisso que todo mundo, né, chegou olhando aí fora. Eu falei, o que está acontecendo? É tiro, vai para dentro. De acordo com a Polícia Militar, os investigadores da Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica estavam em diligências na região. Eles foram abordados por 3 homens armados. Os investigadores estavam dentro de uma viatura descaracterizada. Os criminosos exigiram que os policiais civis abaixassem os vidros do carro. Os investigadores acataram o pedido e, nesse momento, começou uma intensa troca de tiros. Um bandido acabou baleado, o outro preso, mas 2 conseguiram escapar. Foi assim uma coisa, não sei quantos minutinhos, mas foi terrível. Foi rápido, mas terrível. Rápido, mas terrível. Durante o tiroteio, um policial civil acabou atingindo no rosto por estilhaços de um dos disparos. Os 2 bandidos só foram identificados horas depois. Seriam menores de idade. Esta idosa mora há 20 anos na região e disse que nunca viu algo parecido. Criança na rua com certeza não teria, né? Porque se Deus livre tivesse, teria acontecido pior. Mas ela já estava de sair da escola. E estava passando também uma pessoa na rua, né? Mas Deus livrou, né? No bairro, poucas pessoas aceitavam conversar com a imprensa longe das câmeras. Todos estavam assustados com a situação. O clima era de tensão. Muitos estão com medo de colocar os pés nas ruas. A gente dá medo até de sair na rua, né? Porque você não sabe quem, você não conhece. Né? Você não sabe quem é quem, né? De repente pode acontecer uma coisa, né? Que a gente sem poder correr, que a gente não tem força para, né? Para se defender. Muito abalado, porque a gente já vive, né? Com medo, né? Então é uma coisa assim que a gente nunca esperava. Começa na próxima segunda-feira a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Quem é que gosta de ficar gripado? E se você for do grupo que tem mais riscos disso acontecer, aí é bom se ligar nas datas. É que na próxima segunda-feira, dia 23, os postos de saúde e outros pontos de vacinação do estado já estarão aptos a proteger a população capixaba contra a gripe. A partir do dia 23 de abril até o dia 1º de junho, nós teremos a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Nós já recebemos um quantitativo de vacinas do Ministério da Saúde, que foi distribuído nessa semana, para iniciar a campanha no dia 23, e vamos continuar recebendo remessas semanalmente durante todo o período da campanha, até recebermos 100% da cota das vacinas para o público-alvo. Em 2018, o Espírito Santo já registrou 6 casos mais graves de gripe, que é quando o paciente desenvolve a chamada síndrome respiratória aguda grave. Destes casos, um evoluiu para óbito. Portanto, é importante lembrar que a vacina é tríplice viral, ou seja, pode te proteger contra os mais variados tipos da doença.
A campanha dura cerca de 1 mês e meio e, apesar de estar previsto até um sábado totalmente dedicado à imunização, é bom não deixar para se vacinar na última hora. É importante que as pessoas procurem se vacinar no período da campanha, que é justamente no período, nos meses de abril e maio, que é quando a gente vacina a população para que ela chegue no inverno, né, no período de maior circulação do vírus, realmente protegida. O Ministério da Saúde deve enviar ao todo mais de 1 milhão de doses da vacina para o estado. Entre as pessoas que poderão receber a imunização contra a gripe pelo SUS estão as crianças de 6 meses até 5 anos de idade, as gestantes, os trabalhadores da área da saúde, mulheres com até 45 dias de pós-parto, as pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais, povos indígenas, os idosos com 60 anos ou mais, professores e os funcionários e presos do sistema prisional. A meta é imunizar pelo menos 90% do público-alvo da campanha. Mas, apesar da vacina ser bastante segura, há contraindicações. A vacina contra a gripe ela é muito segura, né? Ela é feita de vírus inativado e fragmentado, então por isso a segurança dessa vacina. Mas existem algumas pessoas que a gente pode ter contraindicação, que são crianças menores de 6 meses, pessoas que têm alergia grave a algum componente da vacina ou alergia grave a ovo. A vacinação começa na próxima segunda-feira. Até onde você iria para realizar um sonho? O Fábio foi atrás e hoje coleciona várias vitórias no esporte. Fábio, 32 anos, é fisiculturista por amor. Amou a primeira competição que viu e decidiu seguir carreira. 4 anos se passaram desde essa data e por esforço próprio e a ajuda de alguns amigos, ele vem competindo e colecionando vitórias. Graças a Deus, desde quando comecei em 2014 até hoje, levando todos os títulos em todas as competições que eu fui. A última foi no Sul Brasileiro, que aconteceu em dezembro. Ele, que foi com a ajuda de amigos e com muita fé, voltou com esse troféu. Foi um pouco difícil para conseguir. Fiz uma vaquinha também para custear algumas despesas, que eu tive o apoio e a colaboração de alguns amigos para que eu pudesse conseguir fazer essa viagem, ter hospedagem, ter alguns gastos que você tem lá durante a competição e voltei com o troféu. Os treinos continuam onde ele consegue ajuda para estar. Está na luta também de uma alimentação balanceada, exigida pelo esporte, mas que depende de patrocínio. Fábio ainda depende da ajuda dos amigos e de algumas empresas que o estão apoiando. O alvo agora é a maior competição que ele já enfrentou, a do Arnold Schwarzenegger, que acontece no próximo final de semana. Uma competição internacional no qual vai representar o Espírito Santo. É uma competição internacional, os custos são um pouco maiores, a preparação está indo muito bem. Tenho certeza de que eu vou fazer uma bela apresentação e trazer mais um título representando muito bem o nosso estado lá em São Paulo. Sempre falta um pouco de incentivo financeiro, né? Porque a gente está na reta final, então a alimentação fica um pouco sempre mais cara, a parte de suplementação também, né? Existe a hospedagem que não é tão barata também, as taxas de uma competição internacional são muito mais caras do que as nacionais. Mesmo sem todo o apoio necessário, ele, que luta pelo sonho de estar assim, continua seguindo em frente e vencendo. Não é fácil ser um atleta aqui no estado, a gente tem que contar com apoio, com ajuda. Por essa última competição eu tive a ajuda de 2 empresas que me ajudaram bastante e saí de lá campeão. Fábio já está competindo em São Paulo, mas quem quiser ajudar para os próximos campeonatos é só ligar para 99733-2709. E a seguir, ex-policial que fazia a segurança de traficante carioca é preso ao tentar entrar no Espírito Santo. A gente já volta. Ex-policial que fazia a segurança de um perigoso traficante carioca é preso ao tentar entrar no Espírito Santo. Carlos Henrique Pereira, de 29 anos, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal em Mimoso do Sul.
Ao verificar o documento do homem, os agentes descobriram que ele era foragido da Justiça Carioca. Carlos Henrique é acusado de fazer a segurança do traficante Nem da Rocinha e ainda informava sobre operações policiais no morro. Ele foi levado para a delegacia de Cachoeiro de Itapemirim e será transferido para um presídio no Rio de Janeiro. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil, mas amanhã eu te espero no Tribuna Notícias, primeira edição. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.